E aí, gente, Lucas Pedra passando por aqui só para dizer muito obrigado para você que está acompanhando mais esse episódio de Pega o Rec, podcast voltado para entrevistas e conteúdos individuais com pessoas de alta performance. Além disso, aqui você vai encontrar hábitos, dicas, rotinas e mentalidades, além de ferramentas que envolvem motivação e disciplina para aumentar a sua produtividade. Então, se você quer aprender com quem está fazendo de verdade, é só dar o play e pegar o rec. E hoje, galera, nós vamos estar entrevistando o Leonardo Fur. O Leonardo, ele é empreendedor, biohacker e CEO da Hack Life Brasil, a primeira empresa de nootrópicos do Brasil. Se você não sabe o que são nootrópicos nada mais são do que suplementos cognitivos que podem tanto aumentar seu foco, clareza, fazer você pensar mais rápido, enfim, são suplementos feitos para o seu cérebro. Nesse episódio a gente falou um pouquinho sobre a rotina matinal, sobre o neurotransmissor do sucesso, sobre como se hackear, como melhorar a performance cognitiva, e o Léo contou também como que começou a história dele com esse mundo de biohacking. Então fica no episódio de hoje, tá porrada. Então chega de small talk e vamos pro episódio. Fala galera, Lucas Pedra na área, e no episódio de hoje eu tô aqui com o Leonardo Fur. Muito obrigado, Léo, pela presença. Leonardo, ele é CEO da Hack Life, que é uma empresa de desenvolvimento pessoal e nootrópico, certo, Léo? Então, no episódio de hoje, o Léo vai contar um pouquinho da história dele, como é que começou, e inclusive, chega de small talk, vamos pro que interessa, que é o episódio. Léo, primeiramente, obrigado, cara, pela presença aqui, é uma honra ter nós que somos da mesma tribe, né, do mundo da alta performance, enfim, desenvolvimento pessoal, biohacking, etc. Eu queria saber, para começar a primeira pergunta, como que começou, né? O que é, na verdade, a Hack Life? Melhor tu explicando como CEO e como empreendedor. Da onde surgiu a ideia da Hack Life, como começou e o que ela é, né, hoje? Cara, primeiramente vou me apresentar para todo mundo, né? Eu sou o Leonardo, tenho 21 anos e, assim, a Hack Life, ela surgiu devido a uma dor minha, tá? Eu sempre falo que eu comecei a empresa errado, né? Hoje eu entendi, né, ainda estudando as empresas, que tu tem que criar uma empresa focada no cliente. E eu criei uma empresa focada na minha dor, uma empresa focada no meu problema. E hoje eu entendi isso, e a Hack Life, no primeiro suspiro de vida dela, vamos dizer assim, ela foi desenvolvida para curar, tá, uma dor minha. Eu queria muito ser inteligente, eu queria muito hackear a inteligência, hackear o cérebro. Eu tinha esse desejo de estudar muito, de ter muito conhecimento. Eu sempre achei que conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem o poder da sociedade, não, né? E depois que eu entendi isso, eu comecei... Como começou tudo isso, né? Da onde veio que gerou esse insight de criar uma empresa de nootrópicos e criar a Hack Life e montar tudo isso? Cara, isso começou quando eu comecei a estudar para concurso. E lá que começou a dar essa vontade da inteligência. Eu comecei a entender que o concurso é uma pessoa contra 80 mil pessoas disputando por uma vaga. Então eu entendi que eu tenho eu e 80 mil pessoas, extremamente competidor, né? E daí eu pensei, eu não vou ficar 5 anos estudando para isso, para entrar, para ganhar um salário. Então eu preciso achar um jeito de hackear isso, né? E o jeito que eu encontrei foi, eu parei de estudar para concurso e comecei a estudar como estudar. E eu me especializei em tudo que era forma de aprender métodos de estudo, para me estudar em menos tempo, mais rápido e ter esse conhecimento antes. E assim, numa dessas eu descobri que existiam suplementos e vitaminas e minerais que ajudavam o cérebro, né? Porque a principal arma do estudo é o cérebro. A principal arma da tua vida, o teu corpo inteiro, toda essa fisiologia, biologia foi feita para defender o cérebro, para o cérebro sobreviver e não outra coisa, né? Então quando eu entendi isso, eu comecei a ver que estava tudo no cérebro. Eu comecei a hackear minha alimentação, fazer dieta. Que era o mais, que estava mais perto, né? Exato. Daí comecei a fazer dieta, daí comecei a ver o sono. Tem que dormir, sono REM, toda aquela ciclo circadiano. Daí comecei a ver o lance do banho gelado, rotina matinal, que é uma coisa que tu fala bastante, né? Esse desenvolvimento. Comecei a acordar às 5 horas da manhã para ter mais tempo acordado, porque daí o sol entra, tu já tá desperto, já libera os hormônios, tu já tá bem acordado. Então comecei a usar todos os tipos de hack, fazer cardio em jejum, aeróbico, para liberar mais hormônio, para o teu cérebro já ficar ligado para depois estudar.
sons binaurais, reprogramações, meditação, fichas de estudo, repetição, teoria do prego. Comecei a usar todas as técnicas possíveis e cheguei nos nootrópicos. Porque as técnicas têm um limite. Tu usa elas e tem que ficar usando. Não tem como tu aumentar aquele potencial do teu cérebro. Daí eu entendi que existiam compostos, aminoácidos, substâncias que aumentavam essa capacidade cognitiva de absorção de conteúdo. Então, em menos tempo, eu absorvi mais coisas. Só que como eu tinha mais tempo, porque eu já dormia menos, eu absorvi o triplo que as outras pessoas. E eu comecei a entrar nessa adrenalina de estudar cada vez mais, e concurso cada vez mais. Só que eu até me privei, durante o concurso, eu não estudava outro tipo de assunto. Porque se pegasse qualquer outro livro, eu não queria mais estudar concurso. Porque me gerava muito mais atenção e atração. Então eu comecei a focar só naquilo. E quando eu me dei conta, eu olhava um videozinho diferente. Eu olhava um outro videozinho espiritual, um outro vídeo de propósito, um outro vídeo de negócios e me gerava mais atenção. Só que eu não me liguei que eu estava absorvendo tanto conhecimento assim. E aqueles vídeos foram entrando muito na minha mente. Consciente mesmo. Exato. Em pouquíssimo tempo eu não estava mais achando graça no concurso. E achava graça em estudar esses negócios, empresas. E eu comecei a entrar nessa dos nootrópicos e comecei a estudar muito sobre nootrópicos, cérebro, inteligência, sabe? Parei de estudar concurso e essa parte direito e comecei a estudar só essa parte cérebro. Até que eu entendi, eu gosto muito de neurociência e tal. Até que eu entendi que o meu lance era nootrópicos, não era concurso. Ficou muito... Eu ia pra faculdade, que eu fazia faculdade de concurso, né? Eu ia pra faculdade e eu via que eu tava ali fazendo nootrópicos e meus colegas pesquisando lei e termo jurídico. Então, tipo, ali ficou bem claro que não era aquilo ali pra mim. Daí, automaticamente, quando eu me liguei nisso, eu fiquei um tempinho ali naquela dilema, né? Saí da faculdade e daí eu comecei a me pesquisar e ver o que eu ia fazer. E fiquei meio perdido até eu descobrir. Até que eu falava pra todo mundo sobre nootrópicos. Tu chegava pra mim, não tô conseguindo dormir. Eu já falava, toma tal fórmula. E te passava a fórmula e não tava nem aí. E saí passando pra minha mãe, pro meu sogro, pra minha... Sabe? Eu comecei a distribuir. Que nem a hora que o Rocha fala, que ele queria que todo mundo lançasse curso digital. Sim. Começou a me dar esse probleminha, vamos dizer assim, que é bom. E um amigo meu me falou assim, cara, por que tu não cria uma empresa de nootrópicos? Tu só fala de vitamina, tu só fala disso. Faz alguma coisa, né, pra tu se especializar, e cria uma empresa disso e vende, e começa a trabalhar com isso. E eu, pior, né, por que eu não vou fazer? Tá, daí comecei atrás, daí começou a surgir o lance da Hack Life, daí começou a vir esses insights, essas ideias. E eu pensei, na época eu tomei muito Venvanse e Ritalina pro concurso, tomava muito. E eu vi que todas essas anfetaminas têm muitos colaterais. É muito fácil ser produtivo tomando Venvanse, é automático, não precisa pensar para ser produtivo, tu não tem que discutir com o teu cérebro para ver quem ganha. Sabe ali, né? Não tem diálogo interno, sim, só faz. E quando eu vi isso, tu para de tomar, tu sente um repé, vamos dizer assim, ele dá um down. E começa também, tem muitos problemas daí, por conta do Venvanse, da Ritalina, pessoais. Comecei a trabalhar muito na minha vida pessoal. E eu pensei, cara, isso aqui não é futuro, entendeu? Isso aqui não é uma coisa que tu leva a longo prazo. Não tem como. Chega com 40 anos, tu tá morto. E daí eu pensei, deve ter compostos naturais que fazem essa mesma química, que fazem esse mesmo efeito sem os colaterais. E daí eu consegui desenvolver um mais foco da Hack Life, que foi o primeiro suplemento nootrópico assim, oficial do Brasil. Né, eu fiz ele, fechou um ano agora, dia 9 de setembro, que a gente abriu as vendas. E eu comecei a tomar ele, comecei a me desenvolver, e eu pensei, tá, é isso aqui, né? Esse é meu propósito, essa é a minha empresa e tal. E daí essa era a Hack Life, há 6 meses atrás, vamos dizer assim. E eu achava que era isso. Só que no meio desse percurso eu comecei a fazer cursos, me desenvolver, e eu nunca parei de estudar, né? Eu gosto muito de estudar, por mim eu só estudava, mas tem que executar também, né? A gente sabe que tem que produzir. E eu comecei a ver que a empresa não era desenvolvimento cognitivo só. Isso é uma parte dela, assim como eu te falei antes do podcast, sim, que biohacking é uma parte do todo. A parte da alta performance, da produtividade. Exatamente, né? Entendeu? Ela é uma parte da pizza, vamos dizer. A pizza tem 8 partes. Uma parte é isso. Uma parte é o cérebro, outra parte é o mindset, daí são N partes que se dividem
E todas elas tem que ter alta performance, então tu não consegue atingir um alto nível, né? E quando eu entendi isso, mudou o jogo. Quando eu entendi isso e eu vi que eu tinha uma metodologia que eu estava aplicando em várias pessoas, inconscientemente, eu pensei, pô, vou fazer uma mentoria. Todo mundo tá me pedindo ajuda, todo mundo tá... Vou fazer uma mentoria, vou começar a divulgar isso. Fiz a mentoria, estourou, veio várias pessoas, vários empreendedores querendo entender como é que eu fazia aquilo ali. E daí eu fui, devido aos nootrópicos, começou lá, eu fui parar na mecânica quântica. E eu entendi, tu entender mecânica quântica é uma coisa, né? É a teoria, show. Agora tu manipular a mecânica quântica é outra coisa. Legal. E tem uma foto, agora tu falou da Hack Life, tem uma foto lá no teu Instagram, que é uma das fotos, assim, a primeira vez quando a gente se conheceu, eu comecei a te seguir, foi a foto que mais me gerou impacto, que é uma foto que tu tá aqui embaixo, de onde a gente tá no apartamento do Léo aqui, tem outro andar aqui embaixo, tem uma mesa, e tá um repleto de suplemento ali, deve ter uns 30 suplementos. Aqueles suplementos ali foi uma parte do desenvolvimento da Hack Life, né? Tu testou muito aquilo ali antes de ir também, para entender, né? Que querendo ou não, tu falou, tem várias partes. E o biohacking, que é uma parte que eu gosto muito de falar, inclusive, tu testou em ti mesmo muita coisa, né? Para desenvolver e depois, claro, comprovou com outras pessoas, né? Mas... Exato, cara, assim, se nós for puxar meio histórico de inotrópicos, tá? A gente vai entrar em... Vamos começar entra em hormônios, né? A base de tudo são os hormônios que produzem os neurotransmissores que produzem a neuroquímica perfeita. Daí tu vai ter uma vida top, digamos assim, resumindo pra galera, pra ficar claro pra todo mundo entender, né? Não vamos entrar nos neurotransmissores. Acetilcolina, serotonina, daí... Dá uma pincelada. Uma pincelada. Tudo começa nos hormônios, eles produzem a cascata da neuroquímica, eles produzem tudo, eles são tipo os presidentes, e eles produzem dopamina, serotonina, né? Daí também envolve os aminoácidos, toda a sistemática do corpo, a biologia. Mas os nootrópicos, tá? Eu comecei, como todo mundo, o famoso... Eu apelidei assim, né? Não sei se vai ser divulgado um dia esse termo, que são os famosos droga hackers, né? Começam com as receitas dos médicos, que todo médico usa e não divulga e tal, né? Tem assim, Ritalina, Venvance, Ritalina LA, Modafinil, Piracetam e assim vai, são N nootrópicos. E eu comecei usando esses e eu vi que tinha muitos colaterais. E daí eu parti para os aminoácidos, eu tomei todos os aminoácidos, desde os de academia até dos que são para a cabeça mesmo. Daí testei as vitaminas, todas as vitaminas, né, todas. Daí os fitoterápicos, todos os fitoterápicos. Daí as ervas, todas, né, e assim eu fui. Quanto tempo tu ficou nesse processo de testar as... Cara, como eu tinha capital nessa época, já que eu só estudava e guardava meu capital. Então, eu sempre, para te ter uma ideia, eu sempre, quando eu gosto de alguma coisa, tá? Quando eu era, te dar um exemplo, quando eu era criança e jogava videogame, eu gostava de comprar jogo. Eu tinha, sei lá, 35 jogos de videogame. Só gastava dinheiro com isso. Eu cresci, eu gostava de nootrópicos. Eu gastava todo o meu dinheiro com nootrópico. Todo o meu dinheiro com nootrópico. A minha namorada, se ela tivesse aqui, ela ia te comentar. Nós não saía, mas eu tinha todos os nootrópicos, todas as vitaminas. E daí foi muito rápido, né? Porque se tu chegar numa farmácia, se tu chegar na Nootrópicos Depot, se tu chegar numa loja de nootrópicos e tu, eu quero todos os nootrópicos. Eles não vão te dar, né? Ou vão? Tem alguns, mas tem alguns que não são tão fáceis assim de conseguir, né? Daí são uns com receita, mas daí tu tem que ter contatos. E hackear isso aí, né? E hackear isso aí, exato. Daí tu também chega lá, né? Tipo, Venvance R$350. Não é qualquer pessoa que tem essa grana pra estar pagando todo mês, entendeu? Mas tu pega a receita do Venvance, a Ritalina é 30, a Ritalina é 75, uma coisa assim, sabe? Daí fui comprando, cada mês eu ia trocando, fui comprando e as vitaminas eu tomava junto, e daí eu ficava anotando, né? Isso aqui deu isso aqui deu aquilo, e muita teoria. Eu ia pra teoria e daí eu ia pra prática, teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática. E hoje eu tô quase me formando, fim do ano eu me formo em médico ortomolecular. Daí eu posso receitar, né, os nootrópicos legalmente e não empiricamente para as pessoas, com base na amnésia da pessoa, né? Na phishing e tal. Legal. E, cara, como que tu chegou na fórmula da Hack Life? Porque que nem assim, imagina só, tu teve muitos testes, né, que tu fez. Testou piracetam, testou, que é o Nutropil, né? Uns 10 mil em teste. Uns 10 mil em teste. E como que tu chegou assim, claro, tem toda a parte, querendo ou não, do governo que é chato, a gente sabe que é chato.
Mas como que tu chegou na fórmula exata para hackear e dar mais performance no cérebro que tu viu, isso aqui, esses 3 componentes aqui misturados e tirando toda a parte jurídica, né, também que é chato, mas como que tu chegou ali naquele insight? Qual que foi o ponto de virada ali que tu descobriu a fórmula da Hack Life para fazer o Nutrópico, que eu utilizo o Nutrópico do Léo, que ele vende aqui, e é muito bom, realmente é muito bom, né? Ele não tem um efeito colateral, que nem tu falou, e ele te dá uma vontade muito grande de produzir. De vencer, né? De produzir. Se tu toma o Nutrópico, o teu Nutrópico, e aí já tô falando um pouquinho do produto do Léo, e tu ficar parado, cara, tu te sente improdutivo. Tu te sente que a tua vida tem que fazer alguma coisa pela tua vida. Vai. Né? Então é uma coisa. Como que tu chegou na fórmula? Porque foi muito teste, né? Cara, além de testar, tá? Eu entendi que no cérebro tem vários tipos de receptores, né? Tem vários tipos de gatilhos cerebrais ali. E eu acabei vendo que de todos os neurotransmissores, porque como eu te falei, eu queria resolver uma dor minha. Eu não fiz mais foco para resolver uma dor do público. Depois eu entendi que poderia, mas no início era para mim aquela fórmula, entendeu? Era minha, eu usava aquilo ali para mim produzir. E o que eu mais precisava para vencer na vida, que me traria o sucesso, não era serotonina, não era serotonina que ia me trazer isso, que é teoricamente a felicidade, não seria isso. Não é acetilcolina, que é o pensamento rápido, memória, ler um livro e absorver, isso ajuda. Eu sou muito acetilcolinado, eu falo de brincadeira. A acetilcolina, ela é muito, tu tem muita ideia, tu pensa muito, só quer fazer brainstorm. Eu tomo acetilcolina para fazer isso, entendeu? Eu aumento essa área do meu cérebro, eu pego toda a equipe, dou nutrópico para todo mundo enche de acetilcolina e daí a gente faz um brainstorm, daí rende. Daí tu sai ideia até pela, entendeu? Daí a gente faz isso. Mas eu não acho que ela é a do sucesso. Eu acho que brainstorm, se eu pudesse... Brainstorm é a parte, eu até estava analisando isso esses dias, é muito legal fazer, né? Tu tá com a equipe, tu engaja, tu troca ideia, tu ri. Tu entra em um outro flow, né? Exato. É mastermind, né? Minha mente com a tua vai gerar outra ideia. Então todo mundo entra nessa comunhão e gera várias ideias. Mas isso não dá resultado. Isso, sendo bem sincero, assim, é uma besteira. Entendeu? O Jeff Bezos não faz brainstorm, ele manda as outras pessoas fazer para trazer ideia para ele e fala como é que executa. Sim. Então eu comecei a analisar isso, hoje, né, eu ainda estou fazendo e tal. Eu quero reduzir o número de brainstorm, porque só fazer isso quando empacar. E daí eu analisei, tem o glutamato também, o glutamato é muito bom, excitação, memória e tal. Mas eu vi que tem um, cara, que é o do sucesso. Que eu comecei a olhar pela revista da Forbes, a Harvard Business, ela fez um estudo em 2004 e pegou vários CEOs e 70% desses CEOs eles tinham mais dopamina que os outros colaboradores da empresa. Ou seja, o cabeça ele tem mais dopamina que os colaboradores. Qual que é o neurotransmissor principal do sucesso? Que te faz se tornar o produtivo, o que vai para cima, o líder, o cabeça que quer crescer? Dopamina. Então, devido a isso, eu concluí que a dopamina é o primeiro, porque o meu propósito com a Hack Life é desenvolver o máximo de pessoas possíveis pelo cérebro. Esse é o meu propósito. Então, para mim fazer isso, eu preciso primeiro te tirar da zona de conforto. Te tirando da zona de conforto, eu vou conseguir fazer tu parar de se auto-sabotar com o tempo, porque uma hora tu vai ver, né? Tu vai estar ficando cada vez mais inteligente, tu vai ver que tu tá patinando. Tu vai chegar no nível, patinou, tem que crescer, patinou, e assim vai. Então, quando a pessoa subir nisso, ela vai poder usar uma acetilcolina daí. Porque ela já tem consciência que ela tem que produzir. Daí ela vai para acetilcolina. Daí é mais aprendizado. Aprende, ganha informação para produzir mais. E esse uma das últimas vezes que a gente conversou foi um dos motivos pelos quais tu também decidiu fazer a mentoria, né? Porque a gente estava falando que tu falou lá no começo do podcast até, tu falou que uma das coisas que tu viu era que, beleza, o cara, às vezes tu largava o cara alto, né, com os níveis certos, hackeava o cérebro do cara para ele produzir, mas tu começou a perceber também, e aí depois eu quero que tu comente isso, que o cara dava uma baixada pelo fato de ainda ter alguma outra coisa que era os bloqueios emocionais. E aí a mentoria também veio a agregar mais ainda, né? A mentoria, ela surgiu, sim, só para complementar como é que ela surgiu, né? Eu comecei assim, eu vou fazer mentoria de inotrópicos.
pessoas querem ficar inteligentes e tal. E eu pensei que seria por esse viés que eu ia entrar, né? Tu até já me falou muito de Nutrópicos. Então, eu teria um público para ter clientes, né, com essa mentoria. E poderia, sim, ajudar muitas pessoas a desenvolver mais o cérebro. Só que teve um amigo meu, eu tinha já uma mentoria engavetada, vamos dizer assim. Eu tenho muitas ferramentas, muito material, muito livro, só que eu não uso, não usava, né, até então. E eu nem dava bola pra isso, eu pensava, não, nada a ver, né, eu só tinha aplicado em mim e deu certo, e não tinha pensado que eu poderia fazer... Adiante. Entendeu? E daí, a vida é muito louca, porque às vezes eu tinha um plano, tá? Eu tinha todo um plano de 4 projetos, e o último projeto seria mentoria. Só que um amigo meu veio aqui, a gente fez uma janta, ele começou a chorar, me pediu ajuda e falou, cara, tem como tu me ajudar, pelo amor de Deus? Que eu falei pra ele, cara, vem aqui, eu vou te ajudar a fazer mentoria de Nutrópicos. Daí ele veio, na hora de falar o que ele queria ajuda, ele começou a chorar. Bem, aquilo ali Te tocou. Caralho, o cara tá chorando, né? Todo dia que alguém chega na tua casa, pede ajuda e começa a chorar. E aquilo ali me deu eu preciso ajudar esse ser, né? E daí ali me deu aquele, parece que faz a mentoria, sabe? Aquela iluminação assim, vem aquele insight do além assim, faz a mentoria nele. E daí eu pensei, pô, é aqui o começo de fazer a mentoria. E a mentoria, cara, eu dei a primeira. Eu dei a primeira pra ter certeza de que era aquilo ali. Pensei, não, se é pra me fazer e é quente mesmo, eu vou, que nem os Nutrópicos, eu dava no início. Eu comprava e dava e falava, toma que tu vai evoluir. Só que a pessoa evolui, ela vai pra um nível, né? E a mentoria é outro nível. E eu dei pra ele, testei nele, e daí foi o que eu te falei, o cara que bateu a meta de 3 anos, ele bateu em 6 meses, os 100 mil, entendeu? Então, porque ele precisava, entrou de cabeça e eu fiz tudo. Importante falar, um mentorado teu, né, ele tinha uma meta de 100 mil, para bater 100 mil reais em 3 anos. Era 2023 a meta de 100 mil que a gente calculou, né, projeções, e essa de 100 mil era em 3 anos. E ontem, ele veio aqui, quarta, hoje é sexta, foi quarta, ele me ligou, ele veio aqui, a gente iniciou outro processo com ele, e ele, cara, seguinte, bati a meta dos 100 mil hoje. E eu, caralho, que show. Tudo que a gente co-criou, né, que eu faço o cliente criar a realidade dele. Essa é a mentoria. Tu cria a tua realidade e a gente te traz para a realidade atual e te mostra tudo que tu precisa para chegar lá. Tem um passo. A minha expertise assim é bater meta. A minha expertise é essa. Só que para te bater a meta, tu precisa tirar vários bloqueios, várias coisas e se auto-hackear internamente. E esse auto-hackeamento interno é o que a gente faz para o cliente conseguir chegar. Só que esse foi tão efetivo, e é quando a pessoa quer, não tem, né, cara? Eu sempre falo, quer fazer mentoria, tem que vir querendo. Não é uma coisa que... Não adianta pegar uma pessoa à força e botar pra gente fazer. A pessoa não vai fazer, não vai mudar nada, entendeu? Ela não vai estar aberta a ideia ainda, né? A mente dela não tá fechada e não tem, né? Uma ideia nunca entra numa mente que a força, né? Ninguém escutar o podcast. Se não estiver livre de crenças e de paradigma, tudo que eu tô falando aqui, ou a pessoa vai duvidar, ou ela não vai entender, ou... Entendeu? A pessoa tem que estar com a mente aberta. E a maior ignorância é tu fechar a mente pra uma coisa que tu não conhece. Verdade, né? E esse é um dos episódios mais legais, assim, de falar sobre, que é uma área que querendo ou não, entrevistei até agora uma marqueteira que é da minha área também, né, de marketing, um nômade digital, que também acaba trabalhando com marketing, mas ainda não tinha entrevistado ninguém do mundo do cérebro, da performance, do biohacking do corpo, então é o primeiro convidado, né? E aí vou fazer uma pergunta agora para deixar alguns hacks aqui pra galera. Como que é tuas rotinas matinais? Se tu tem alguns hábitos? Como que é hoje a tua rotina matinal para tu ter mais performance no teu dia a dia? O que tu faz? Quando tu acorda até as primeiras horas ali, 2, 3 horas da manhã? Cara, quando eu acordo, tá? A primeira coisa a minha primeira meta, assim, da manhã, a primeira de todas, assim... O cara já acorda com uma meta, já. A primeira meta, ele falou que ele é especialista em bater meta. O cara já acorda com uma meta. Mas a primeira meta da manhã que eu tenho é ganhar da minha cabeça. A primeira meta é essa, tipo, bater o despertador. Eu boto aqui, o meu quarto tem uma distância, né, do banheiro pra cama, e eu deixo o telefone lá no banheiro, longe ainda no banheiro. Então eu tenho que entrar dentro do banheiro e lá pegar o telefone pra desligar. E a primeira meta é levantar
E da cama até o banheiro sem ficar, vai, tem que dormir, eu tenho que fazer isso. É muito difícil. É complexo até tu ganhar da mente. Que a mente mente pra gente. Eu entendi nesses anos aí, que eu já tô uns 5 anos nisso, hackeando e tentando e fazendo e virando e adaptando e toda hora assim. E eu entendi, cara, que a tua mente, ela é um software, tá? Um software que ou ele tá cheio de vírus ou ele tá cheio de vírus. Não tem. É um vírus bom ou um vírus ruim. Exato, entendeu? Daí assim, qual vírus que tu quer ter? Né? Que daí entra a tua reprogramação, a tua programação. Tu tem que reprogramar a tua programação. Como fazer isso? Pra galera que tá assistindo, eu tenho um canal no YouTube, Leonardo Fear, F-U-H-R, e lá tem a playlist de reprogramações mentais. E daí tem 3 áreas que a gente trabalha lá, que é coragem, para quem tem medo e não tá enfrentando os medos, autoconfiança, para quem tem vergonha e tem que ter autoconfiança, e disciplina, para quem procrastina e quer ter disciplina, bater meta e tal. E aquilo ali vai falando pro teu cérebro que tu é capaz, que tu vai conseguir, que tu consegue. Ele fica repetindo que tu é corajoso, que tu é forte como um leão e tem a confiança de uma águia. E ele vai entrando, os arquétipos também, essa inteligência arquétipa. Tem um de arquétipo, eu tenho a visão da águia, eu tenho a força do leão, tudo isso. Isso vai influenciando o teu subconsciente, que esse subconsciente, em termos psicológicos, é subconsciente. Em termos de hacker, é o software, vamos dizer assim. E ele pode estar com um vírus positivo ou negativo, como tu falou. A questão é, qual o estímulo que tu dá pra ele? Positivo ou negativo? Tem os dois, né? Que no fundo tem os dois, leva muito tempo para reprogramar, que nem tu falou antes, né? Às vezes o cara vem com uma programação errada lá, de 10 anos, e aí tu reprograma o cara em 3 meses. É um puta de um trabalho, velho, isso que tu faz em 3 meses, uma programação de 10 anos. É a mesma coisa assim, tu tá há 10 anos engordando, trocando um pouco, trazendo pro físico, né? Trocando pra mente o físico. O cara tá 10 anos engordando, e não é assim em 3 meses pra tu perder toda aquela massa. Dá pra perder rápido, dá. Mas é um processo, né? Muito legal. 90 dias, digamos assim, intenso, porque todo dia a pessoa tem que executar uma tarefa, entendeu? E isso vai gerando no cérebro dela o senso de bater metas. E a primeira meta é levantar da cama. Voltando pra rotina matinal. Sim. Então eu levanto da cama, daí venho aqui, desço, né, a escada, vou lá pra baixo e tal, já vou pro banheiro, faço a higiene, lavo o rosto, pra mim é o... Daí eu tenho também, eu ainda não lancei, tá? Eu criei uns áudios pra mim, eu quero lançar isso mais futuramente. E são áudios que representam como se fosse o café virtual. Um café... Um nootrópico em som. Do som. Existem batidas que emitem frequências que alteram as tuas ondas cerebrais. E essas batidas, do jeito certo, vamos dizer assim, hackeadas, elas vão fazer com que tu acorde. Então eu levanto, tiro o despertador e já ponho. Então quando eu chegar no banheiro eu já estou acordado. Muito rápido. Muito rápido. Eu não tenho aquele delay de, nossa, eu tenho que tomar um café. Porque eu tinha isso, né? Eu tinha que tomar até antes de tomar café não tinha Léo. Então eu faço isso e daí o Léo já, já tô ligado. Antes de entrar no banho eu já acordei. O hack que eu utilizo agora falando um pouco também, é o banho gelado. O banho gelado é... E aí a gente tava falando de uma das coisas simples, também funciona, né? Pô, depois que eu entro... Eu viro o Lucas depois de 4 minutos. 4 minutos, tá? 4 minutos. Eu viro o Lucas depois de 4 minutos tomando banho gelado. Aí eu saio do banheiro, eu tô com um grau de clareza absurdo, entendeu? E os dias que eu não faço. Mas enfim, desculpa. Não, acaba... Eu tenho uma dúvida pra galera também. Eu ficava com muita energia depois do banho gelado. Até um pouco, chegava a perder o foco de tanta, aquela emoção que dá aquela adrenalina, que dá uma adrenalina, uma energia. Dor na cabeça às vezes também, atrás aqui. E isso me dava às vezes, porque eu já sou muito pilhado, né? Eu já sou um cara muito pra cima e tal, tomo café também, os nootrópicos, tudo, então isso te deixa lá em cima. E às vezes com o banho eu já saía, tipo... umas inspirações, assim, não queria fazer tarefas racionais, eu queria fazer brainstorm, criar novos produtos e vou mudar o mundo assim, e, sabe aquela... É que falando em rotinas matinais, eu testei muitas rotinas, né? E aí teve um livro que eu estava lendo uma vez, que é você já leu também, O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, e tem uma parte do livro que ele fala sobre a sintaxe mental. E aí eu tive um insight quando eu estava lendo aquele livro que eu pensei o seguinte, cara, sintaxe mental, mas beleza.
e os ciclos que eu faço ao longo do meu dia, como a rotina matinal, é um ciclo, né? E se eu mudar a ordem dos fatores, por exemplo, aí eu testei, né, lógico, para saber o feedback. Se eu, por exemplo, acordar, ao invés de tomar banho gelado, eu meditar e depois tomar banho gelado, será que vai alterar alguma coisa no final da minha rotina matinal? Então eu comecei a fazer esses testes. E eu percebi que pra mim realmente era acordar e ir direto pro banho gelado. Era a melhor coisa. Eu tentei meditar já logo depois que eu acordava. É o que eu faço. E pra mim não funcionou. Por quê? Porque me dava sono de novo. Aí eu pegava e não, isso aqui não dá certo. Então por isso que a gente fala que é realmente se hackear. E aí é muito pra cada um, né? É, muito, e tem o biohack, né, que a gente estava falando que é uma parte, mas essa parte também entra a parte da mente, né, então, por exemplo, eu acordava e ia meditar, ficava com sono, aí eu, cara, não dá certo, não vou fazer mais. Aí eu comecei a acordar e ir direto pro banho gelado, aí eu despertava, aí depois, tá, o que eu vou fazer agora? Bom, vou meditar. Aí não era muito bom também ainda. Eu percebi que eu tinha que escrever primeiro o meu caderno da gratidão, e aí parecia que eu meditava em cima do meu caderno da gratidão. E aí eu fui trocando muito tempo, entendeu? A minha rotina matinal. Hoje como é que tá a minha rotina matinal? Eu acordo, tomo banho gelado, né? Sempre banho gelado, de 4 a 3 minutos e meio. Às vezes quando eu tô mais acochambrado, assim, que é um termo que a galera usa no exército, aí eu acabo com 30 segundos de água quente, só que eu não deixo a água cair nem na minha nuca e nem no meu peito. Eu deixo ela cair mais na parte realmente das costas aqui, para dar uma amenizada. Porque aqui a gente mora no sul, né? A água é congelando, né? Banho gelado aqui. É complicado. Eu tenho fases. Você tem fases do banho gelado. E aí depois eu faço um café ou uma matcha ali, que agora eu tô incorporando na minha rotina. Medito e daí faço gratidão. Aí essa é a minha rotina matinal, assim, que eu vi que meu dia começa perfeito. Eu tinha o hábito de ler pela manhã, tinha um hábito, mas agora minha rotina ela tá um pouco mais apertada. E nesse tempo que eu tô te falando aí, leva 2 horas quase, essa rotina. Tem uma coisa muito importante, né? A rotina matinal demora, então tem que adaptar ela. A tua demora... Quase 2 horas. A tua demora até um tempo, digamos assim, no meu ponto de vista, em excesso. Eu acho que é antiprodutivo tu gastar 2 horas no acordar. Só que... Não vai ter corte, eu tô tomando um coach ao vivo aqui no meu podcast, mas beleza, vai. Eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar. Beleza. Porque, 2 horas fazendo isso, não, se te traz resultado, mantém, né? Fato, tem coisa que tem que manter. Mas eu faço 1 hora e hoje já fico, meu Deus, eu tenho que diminuir. Eu tô conseguindo diminuir ela pra meia hora, fazer mais enxuta, né? Daí voltando a mim ali, eu acordo e tal, acordei, já sento, a minha meditação eu ponho uma frequência vibracional, que vai ter também no meu canal, eu ponho ela, escuto ela, aumenta meus átomos, eles multiplicam melhor com a célula faz a química melhor, ou seja, automaticamente meus neurotransmissores vão produzir a neuroquímica perfeita, que vai estar, os átomos vão estar em sincronia, as células em sincronia, os órgãos em sincronia, o biohacking, né, toda a biologia do meu corpo vai estar em sincronia em nível atômico e em nível físico, com a frequência. Então eu faço isso nível frequencial, nível física quântica. Depois eu ponho uma reprogramação minha, da disciplina ou da coragem, depende do dia, eu fico trocando, dos arquétipos também que eu gosto, dos animais. E daí eu fico escutando aquilo ali, geralmente eu sou foda, eu vou conseguir, eu sou capaz, porque ninguém chega pra te falar, Lucas, tu é foda. Difícil? Não, até chega assim, mas não é todo dia, não é todo dia. Mentira, não chega nada, ninguém chega e fala pro cara. Não é todo dia. Mas tem pessoas, né, depende. Mas digamos Instagram. Se tu pegar e falar isso pra ti, tu é foda. Tu mesmo vai acreditar que tu é foda, entendeu? Porque eu não sei tu, mas a minha criação ninguém falou, tu vai conseguir, tu é um campeão. Não, a minha foi muito... Entendeu? Na verdade foi o completo oposto disso, era tipo, te bota no teu lugar e eu sou muito grato e eu quero trazer um ponto, eu sou muito grato pela minha família ter despertado esse meu lado leão, assim, de querer ir pra cima e não, eu vou fazer e tal. E não pra provar pra eles, né, porque eu acho que quando tu tá querendo provar para as pessoas alguma coisa, ainda tu tá num nível baixo ainda, tá num nível ali de julgamento ainda, né? Hoje eu já consegui superar esse bloqueio já, hoje eu faço as coisas porque me dá energia, entendeu? A gente tá gravando um podcast aqui, eu tô super feliz de estar aqui gravando, a gente trocando uma ideia, gosto de produzir conteúdo, então hoje eu tô vivendo a minha verdade mais e foda-se o que os outros vão pensar, entendeu?
Esse é o lance, né? Porque Só um ponto. se tu, o que tu sente pra construir riqueza vai te ferrar lá na frente. É que e aí entra o ponto que tu falou dos nootrópicos, porque tu começou, porque tu começou a trabalhar com algo também que tava ali na tua essência, que era teu propósito. Isso eu até falo assim, ó, se vocês que estão assistindo, ou até pra ti, né, for iniciar um projeto, alguma coisa, uma dica que eu posso dar de empreendedorismo que eu tomei, né, uma dor, sofri e aprendi e não faço mais. Não crie um produto, um serviço para você. Pode até testar em ti, para ver se valida e tal, e testar em mais pessoas. Mas não crie um produto para ti, que nem eu fiz com Mais Foco. Com Mais Foco eu dei sorte, mas eu batalhei muito, eu tive que estudar. Que nem teu amigo meu, ele estudou marketing de um nível, ele leu um livro de marketing e ele vendia, o faturamento dele era 10 vezes maior que o meu, com um livro de marketing e um curso de Facebook. Produtivo. Porque o produto dele era fácil de vender. E eu tive que ler, eu tô já no 7º, 8º livro de marketing, sei lá qual curso que eu tô, e mais do que eu vejo e tal. E pra mim vender uma coisa 10 vezes menor que ele, de faturamento. Então assim, por que isso? Porque eu não estudei o mercado, eu não estudei o público, eu não, sabe? Eu criei um produto justamente pra mim corrigir uma dor minha. E depois eu vi que tinham pessoas que tinham aquela dor. Mas eu não imaginava, eu não consegui fazer uma pesquisa de mercado tão abrangente, então... Mas aí entra uma coisa que eu vi um tempo também atrás, que era a questão que as escolas... É engraçado, uma vez um amigo meu chegou pra mim e falou assim: cara, vem em casa que eu vou te dar um planejamento de negócio pra ti, tava na faculdade, né? Daí eu olhei assim, tá, cara, mas ele já tinha feito negócio e não tinha dado certo e tal, e... Beleza, não é porque um negócio do cara não dá certo que o cara não pode ter know-how. Só que aí eu pensei o seguinte: quais dos negócios, quais dos empreendedores que começaram estudando todo o mercado e pouquíssimos, velho, pouquíssimos. Então eu acho que uma lição que fica disso que tu falou é que a grande maioria dos empreendedores aprendem muito rápido porque eles erram muito rápido, né? Eu também comecei meus negócios e errei muito. Errei muito, assim, mas é muito difícil realmente, só um cara que tem muito, já tá num nível muito assim de estudar esse mercado de empreendedorismo em si, né? Tu começou no empreendedorismo meio que de supetão ou... Não, foi de supetaço. Foi assim, foi peito aberto, porque tu teve que trocar teu mindset, né? Tu tava indo pra uma área de concurseiro. Sim, não, eu era um cara, eu era aquele cara financeiro que calculou todos os números pra saber em quanto tempo, em X anos ele guardando a grana, ele teria a liberdade financeira. Eu era esse cara. E daí eu pensei, tá, eu faço isso, agora eu vou fazer uma faculdade de Direito, eu vou fazer mais bolsa de valores, né? Que eu fazia também, estudava bolsa. E daí em 20 anos eu vou ter minha liberdade financeira, então com 40 eu teria, digamos assim, 30 e poucos. Mas se eu passar no concurso e depois eu virar delegado, que a minha meta era ser delegado, eu vou reduzir isso com 25 anos eu consigo fazer 28, eu me aposento daí. Essa era a minha meta segura, minha meta conservadora, minha meta extremamente freio de mão puxado, mindset conservador. E daí eu comecei a ver o digital, comecei a ver os empreendedores, comecei a ver a alavancagem das pessoas. E cara, eu tive que mudar essa crença em mim da segurança. Eu buscava muita segurança, entendeu? Investir em imóveis, investir em fundos imobiliários, entendeu? Daí o meu risco que era bitcoins, que não deixa de ser, né, mais tranquilo que empreendedorismo. Bitcoins é muito mais tranquilo que empreender. Empreender, tu tá aqui hoje, daqui a pouco alguém te liga, aconteceu isso, e ou vai quebrar a empresa ou tu faz alguma coisa, entendeu? Isso é empreender. Tu tá toda hora ali num barquinho com 10 tubarões te cercando. É verdade. E mais 2 baleias em volta te rodando, entendeu? É bem assim. Cara, e assim, mas voltando ao assunto da rotina matinal, acho que a gente a gente foi muito. A gente saiu um pouco, mas faz parte, né? Podcast. Então, tua rotina matinal hoje, ela basicamente leva 1 hora, teu dia, assim. Leva 1 hora. Mim, 1 hora, 40 minutos. Essa é uma coisa que eu tenho tentado hackear, inclusive, tentado diminuir o tempo da minha rotina matinal. Mas o que eu percebi é que eu gosto e eu rendo mais quando eu começo o meu dia de uma maneira mais tranquila. Eu gosto de comer... Tá, beleza, Lucas, tu toma banho gelado, começa tranquilo. Mas eu gosto de começar o dia fluindo, entendeu? E aí quando eu entro pra trabalhar, eu já tô com uma concentração muito grande. Aí eu foco ali e geralmente
até das 8 horas ali até o meio-dia, eu tenho um foco absurdo. Até o meio-dia eu estou executando ali 4 horas em foco total, né? Então por isso que eu faço uma rotina matinal tão longa. Talvez um hack que eu possa pegar até contigo é como reduzir uma rotina matinal, né? Cara, primeiro tem que avaliar o que na tua rotina é válido e o que é besteira. Né? Eu não sei, a gente não entrou nisso, mas sempre vai ter coisas que são besteiras e sempre vai ter coisas que são válidas. Por exemplo, a primeira coisa que eu vi ali, 4 minutos de banho gelado. Não sei se tu chegou a ver o tempo, alguma coisa. Eu medi, na verdade eu comecei a fazer testes, né? Eu medi, isso é uma coisa muito legal, depois eu quero entrar nesse ponto de medir, né? Depois a gente vai falar mais de cérebro mesmo. Eu comecei, tem uma semana nas minhas rotinas matinais que eu comecei a medir tudo. Comecei a medir, tá, beleza, eu tô tomando banho gelado, mas eu não tô medindo o tempo e o estado que eu saio do banho. Aí eu comecei a medir qual o mínimo tempo que eu preciso tomar banho gelado pra, claro, né, temperatura da água também, mas enfim, qual que é o mínimo tempo que eu preciso medir, tomar banho gelado pra sair com uma clareza boa, que eu consiga não ficar também tão eufórico, mas ficar bem. O tempo que eu cheguei foi 4 minutos. 4 minutos foi um tempo ali que chega no 2 minutos e meio de banho gelado, eu já tô querendo sair já. Já tá ficando um pouquinho hard. Tá? E aí eu cheguei 4 minutos, cara, mais que isso eu não preciso, porque daí eu fiquei 6, fiquei 7 e a relação foi muito parecida, entendeu? Tomando banhos em temperaturas ali do inverno que tava em torno, aqui no sul, de amanhecendo a 4, 5 graus. Foi quando eu fiz o teste, né? Eu pensei, beleza, esse é o tempo que eu preciso. E aí foi a primeira coisa que eu medi, né? Então, hoje a minha rotina matinal, ela é bem assim, até medida, né? Eu fico tipo 20 minutos meditando, é um tempo, mais que isso eu não preciso, né? 10 minutos eu já sinto o efeito, né? E tu medita na tua rotina matinal? Sim, eu faço uma meditação de 7 minutos e uma reprogramação de 4 minutos. Então tu fica 11 minutos ali processo da 3h23 a minha... 13h23 é 10 minutos, assim, processo de mindfulness. em processo Vamos fazer de... o seguinte, desligou a câmera ali, vamos ligar ela de novo. Claro. Vamos ligar ela de novo. Segura aí, galera. Ligamos a câmera aqui, galera. A câmera desligou, mas aqui a gente não vai cortar nada, tá? Esse episódio aqui vai ficar full no YouTube pra vocês. Podcast com paranormalidade pra vocês. É, isso aí. Cara, e hoje, como que estão falando assim, a gente tá falando de tempo até, da minha rotina matinal, uma dica que dá para as pessoas para elas poderem gerir melhor o tempo, que é uma coisa que até que eu estava trocando uma mentoria com um gurizão esses dias no Instagram, e ele falou, cara, eu tenho 17 anos, consigo ganhar dinheiro já, só que, velho, a minha produtividade é uma bosta. Ele é um gurizão, tá empreendendo, já tem 17 anos, mas ele falou que a produtividade dele era ruim porque ele não conseguia gerir o tempo. Uma dica que tu utiliza no teu dia que dá certo para ti é melhorar a otimização do teu tempo para as pessoas. Cara, produtividade é muito relativo, né? Produtividade, para que tu quer produtividade? Para estudar, para ganhar dinheiro, para ter um relacionamento melhor, para que é a tua produtividade? Bom, a primeira pergunta, então, o cara tem que responder é para que tu quer a produtividade. Para que tu quer ser produtivo? Qual a área da vida que tu quer ser produtivo? Que resultado tu almeja, né? Quer produtividade para treinar? Entendeu? Eu acho que a pergunta, então, seria mais precisa, é produtividade para trabalho, ter resultados em menos tempo. Cara, essa também tem que avaliar, né? Cada caso é um caso, mas vamos assim tentar fazer mais geral. Sim. Tem que avaliar a produtividade mais geral, tá? Tem que avaliar no teu negócio, na tua empresa, no teu trabalho, sei lá, o que tu faz hoje, né? O que te traz dinheiro? O foco. O que tá pagando as contas, o que tá te dando caixa, o que tá te fazendo comprar material, ferramentas e te faz alavancar? O que traz a mascada para tua empresa, vamos dizer assim, né? Em português, assim, do sul. E analisando por esse prisma, o que tá te dando dinheiro, tá? Tu consegue ver onde tu tem que botar mais energia. Certo. Definindo tal área da empresa, tal produto, esse produto aqui é o que mais me dá retorno, comparado com os outros produtos. Beleza, esse produto aqui, qual que é o teu objetivo? Né? Tem que ver, né? Porque e aí entra duas áreas também. Tu quer ganhar dinheiro, beleza, qual produto que te dá mais dinheiro? Esse aqui. Foca o teu tempo 100% nele. Esquece Foca ali. todo o resto. Deleta. Ou tu delega, ou tu tira da empresa.
É um ou outro, né? É a lei de Pareto lá, né? E uma coisa que tu me falou uma vez, cara, que eu fiquei com aquilo ali na cabeça é uma coisa que me ajudou muito. Inclusive foi uma dica, né? Um coach que tu me deu. Que foi um coach, né? Eu falo assim, quando eu pego uma dica de uma pessoa que eu incorporo e vejo, é um coach pra mim. Que foi o seguinte, a gente tava conversando ali aqui perto aqui da tua casa e tu falou o seguinte, cara, só tem 2 opções só numa coisa que tu quer da tua vida. Ou num relacionamento tu melhora ele, ou tu deleta, deixa de mão. Não tem meio termo. Quando tu ficar no meio termo, tu tá perdendo a tua energia pros 2 lados, porque tu não consegue resolver aquela situação. Só que aquilo ali a gente tava falando de negócios e tu falou aquilo ali pra mim, sobre relacionamentos também. E eu fui com aquilo ali, cara, pensando com aquilo ali na minha cabeça e eu, velho, quais áreas da minha vida que eu ainda tô em um relacionamento conturbado. E aí daquela semana eu comecei a ver, essa área aqui, Foi até que eu te dei os parabéns, né? Que tu tava mais focado nas coisas. Daí eu comecei a deixar um monte de coisa pra trás, comecei a gerir melhor meu tempo e por isso é um prazer estar gravando esse podcast contigo, meu amigo, porque gratidão. Tu já me ajudou muito com os seus coaches, acredito muito no teu trabalho. Inclusive, galera, pra vocês que não conhecem o trabalho do Léo, chegaram de paraquedas aqui, pegaram o vídeo, sei lá, avançaram pra ver se achava... Tem muita gente que é apressada, né, avança as coisas. O Leonardo, ele é biohacker e tem uma mentoria, tá? Então, se você quiser fazer a mentoria com ele, @Leonardo Fur. Eu falo assim, Fur, né? Mas é Fur, né? É Fear. Tem os treminha, mas... Então, se você quiser, o link dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo, clica ali. Vale muito a pena o trabalho dele. Mas, continuando, Léo, então, pra gerir o tempo, foco. Cara, tu tem que ver o que te traz resultado, baseado nisso tu vê qual tarefa específica, porque se tu tem 100 tarefas, tá? Só uma, vamos botar de 100, 10, né, pra ser mais honesto, 10 tarefas te dão retorno. Por que tu faz 90? Entendeu? É falta de conhecimento, para não dizer outras palavras, mas... Falta de consciência, às vezes o cara também não tem consciência, né? Exato, entendeu? Daí a pessoa tem que focar nessas 10 tarefas que traz o 100% de retorno. E as 90 tu delega. Porque se tu fizer, daí essas 10 tu multiplica e faz 100. Daí tu vai ter 10 vezes o retorno. E aí tu vai ter o capital para pagar alguém para fazer as 90 para ti. Exato, isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade, é uma coisa também que eu tinha dificuldade no começo, de querer delegar. Eu queria fazer tudo sozinho. Só que aí chegou um momento que eu não tinha braço, e aí um livro até que eu li que mudou a minha vida assim, foi o Trabalho 4 Horas por Semana de Ferris, que ele falava da parte de, que é o DIL, né? Definir, eliminar, liberar-se e automatizar, né? E aí a última parte que é automatizar, que é a parte que entra a parte da delegação, né? E tu produz mais, tu ajuda a outra pessoa a ganhar dinheiro e tu, consequentemente, ganha mais dinheiro, né? A minha meta, já falei isso pra minha mulher, é ter um escritório com 6 cabeças minha e 12 braços meu. Eu, por mim, eu não executo nada, entendeu? Eu gosto de pensar, eu vejo que o meu know-how, a minha expertise no negócio é pensar em estratégias de mercado, né? Só que como hoje eu ainda tenho que botar a mão na massa, tem coisas que só eu posso fazer, os vídeos, né? As estratégias, coisas ao cliente, ali, vem tudo de mim, fórmulas dos Nootropic e tal. Eu ainda executo, mas eu acho que o sonho de todo grande empreendedor é ter uma empresa autogerenciável para ele ter mais tempo e mais dinheiro para viver a vida. Senão não tem sentido tu ter uma empresa. A empresa é para quê? Para ajudar pessoas com emprego e para ajudar pessoas com produto. Mas tu também tem que se ajudar, né? Sim, lógico. Tu também tem que ter É uma coisa que a gente estava falando até, inclusive, antes de começar o podcast, de empreendedores que viram escravo da própria empresa. Não dá, entendeu? Tu tem que ter o teu... Tu montou a empresa para ajudar pessoas. Uma empresa, ela é basicamente isso, porque o que tu menos tem com uma empresa é benefício, o dono. É só estresse, cara, é só problema, sabe? Tem que gostar muito da coisa. Tem que saber se hackear muito bem, né? Tem que. Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre um tema mais assim do cérebro mesmo, né? Algumas dicas assim. Teu dia rotina matinal é uma coisa que eu bato muito na rotina matinal porque ela é fantástica realmente, né? Depois que começa a incorporar a rotina matinal. Mas, por exemplo, pro cara ter mais performance, por exemplo, de foco, né? O que tu recomendaria, além de hábitos, né? Além do mais foco, que é o teu produto que é excelente,
Alguma outra dica que tu poderia dar para alguém que tem dificuldade de focar? Porque o maior problema das pessoas é a questão do foco, é o que eu mais recebo no meu Instagram. Cara, foco, pra te ter uma noção, tá? Eu peguei minha mãe que tem 50 anos e ela tá lendo 2 livros simultâneos. Eu achei que eu ia morrer e não ia ver isso. Uma pessoa de 50 anos, de uma geração da onde ela veio, do meio do mato, que não teve telefone, TV, nem... É difícil, né? Horrível a criação dela. E ela tá lendo 2 livros complicados, né? Um que é Descubra Seus Pontos Fortes e Descubra Como Atrair Dinheiro, com o Joseph Murphy. Tá lendo os 2, trocando e tal, e tá super focada, concentrada. Cara, concentração é 2 coisas. É crença, tu não acredita que tu é focado. Tudo se resume a isso, o princípio. E também é, como é que chama? Técnica. Tu não vai ter foco se tu nunca treinou aquele foco. Foco é treino. Por exemplo, eu consigo ficar focado 2 horas sem parar. Porque eu fazia 5 horas e 20 corrida de estudo de concurso. Eu parava 1h20, para, descansa, 5, 10 minutos, 1h20, para, descansa, 1h20, 5 vezes, 1h20. 5 ciclos. Então, um ciclo, eu criei muito músculo, massa muscular cerebral, vamos dizer assim, de foco. Então, se a pessoa, aqui eu indico baixarem o Lumosity, é um aplicativo que desenvolve todas as áreas cerebrais. Então, ali tu vai desenvolvendo velocidade, foco, atenção, memória. E o foco é um músculo. O foco não é tu não vai sentar hoje e vai olhar um curso de 2 horas. Porque daí a pessoa que pensa assim, ela senta para olhar uma aula, alguma coisa, dá 5 minutos ela já começa, porque eu não tô focado. Aí daí o WhatsApp tá piscando. O YouTube tá com 2 abas abertas. Sabe, o filho tá batendo na porta, ou o marido tá vindo no quarto, ou, tipo, primeiro tu hackeia o teu ambiente para ter foco. Avisa que tu vai estudar, tranca a porta e tira qualquer distração do ambiente. Primeira coisa, assim, tipo... O básico que dá certo. Primeira. Segunda coisa, faz um café, mas um café passado no manto, sabe? Aquele café de verdade, Top. Preto, cheio de cafeína. Faz um café, porque isso vai dar o estímulo cerebral, isso vai ligar o teu cérebro para fazer tu ficar focadão naquilo ali. Se tu tiver como tomar inotrópicos, use inotrópicos, principalmente o mais foco do Hack Life, que ele vai te dar foco, ele foi feito para isso. Essas 2 coisas. O café, né, voltando ali, ele vai aumentar a tua adrenalina e melhorar a tua absorção de dopamina. Então tu vai ter esse foco. Fez isso, tu define um tempo de estudo. Define um tempo. Eu vou estudar 10, depende do teu cérebro, né? Vamos botar 10 minutos? Estuda 10 minutos. Daí tu para e descansa. E volta. Mas tem que ter disciplina. Que teu cérebro vai jogar tu pra lá, vai jogar tu pra cá. Tem que tirar um tempo pra fazer isso, entendeu? É um treino. É um treino. Exato. É exatamente isso. A minha mãe não começou lendo... Ela começou lendo 10 páginas de livro. Daí eu falava, tá bom. Daí ela ia lá mais 10. Daí eu paro. Daí daqui a pouco 30. Daí ela foi. Agora ela lê 30 num e 20 no outro, sabe? E daí esse músculo vai se... Eu sento pra ler, eu consigo ler 2 horas, entende? E trocando de assunto. Sem perder o foco. Daí são... Uma coisa que sim, eu vou deixar o hack aqui também agora, que eu faço também, que me ajuda muito sobre essa questão de todo cafeína e tal, todas as coisas, é a meditação. Eu vejo que a meditação ela me ajuda muito antes de eu entrar em qualquer atividade que eu vou fazer. E aí quando eu falo meditação, ela não é aquela meditação que nem da rotina matinal, que ela é mais longa, a minha meditação assim, ela tem a meditação e depois eu paro e faço uma visualização da pessoa que eu vou me tornar, do cara que eu quero ser e como eu preciso agir hoje já. É uma coisa muito louca isso, né? A visualização é muito louca. Mas uma coisa que eu faço então, que me ajuda muito, até mais foco também, Léo, é a questão de eu definir uma intenção para entrar naquela atividade que eu vou entrar. Eu paro ali de 5 a 10 minutos, geralmente não passo mais de 5, tá? Onde eu sento, respiro, fecho os olhos, e isso me ajuda muito também a questão de eu tirar os pensamentos da minha cabeça e reduzir a ansiedade. Porque a ansiedade também atrapalha muitas pessoas, né? Que é a crença da pessoa que tu falou. A pessoa vai entrar para estudar e aí ela, meu Deus, eu não consigo ter foco, eu preciso estudar, e aí ela já entra toda errada naquela atividade. Eu acho que isso também ajuda muito. Com certeza. Eu vou te falar que eu não tenho expertise nisso.
eu peguei ali o básico da produtividade e esses detalhes maiores, vamos dizer assim, né? Esses complementos, esses hacks que dão muita diferença, eu não cheguei a me aprofundar, entendeu? Eu bati a cabeça mesmo para dominar ali e domar a ferramenta. É tipo, não, vamos lá, tem que fazer isso e tu tá achando o quê? Vamos lá, cara. E fez, entendeu? E assim que eu fui... Mas é legal isso, não sabia desse hack, eu vou começar a fazer. Definir uma intenção. Aí deu coach. Cara, e assim, pra aquela pessoa que tá hoje num estado mais... que tu fala muito de frequência. Eu acho muito top esse assunto, que é a pessoa que tá no estado do medo, apatia e tal. O que essa pessoa tem que hackear? A primeira coisa que tu pega uma pessoa que ela tá num estado muito baixo de vibração, uma pessoa que tá apática, que tem medo, que ela nem passou ali da barreira do medo ainda, né? Ela não passou essa barreira. O que tu diz pra ela hackear a primeira coisa na vida dela? Se tu pudesse dizer uma coisa só pra essa pessoa, cara, faz isso que tua vida vai melhorar. Cara, pra quem tem medo e tem essa... Desculpa, só, é uma pergunta assim muito difícil de ser respondida porque são vários fatores. Né? Não, mas tem um... Se eu pudesse falar uma coisa pra essa pessoa, eu falaria assim, tenha coragem pra enfrentar teus medos. A primeira coisa que eu falaria pra ela é acredita em ti mesmo, porque tu não tá aqui à toa, isso aqui não é uma vida qualquer, isso aqui é uma experiência única. Tu só tá vivendo uma vez, tu pode reencarnar e voltar, não sei o que a pessoa acredita, né? Mas ela tá aqui, se ela parar pra pensar e ver a realidade como um todo, isso aqui é uma experiência. E se ela tá tendo um medo, é porque esse medo tá maior que ela. Ela tem que ser maior que esse medo. E como é que tu faz pra ser maior que esse medo? Entendeu? Tu precisa virar um leão. Tu precisa virar um leão na tua vida. Porque senão a vida vai ser um leão e vai te comer. Então, ou tu mata um leão por dia, ou o leão vai te matar todo dia. E é tu que escolhe isso todo dia na hora que tu acorda. Na hora que tu levanta da cama e vai desligar o despertador. Começa o segredo, talvez, aí entre o milagre da manhã aqui um pouquinho. Mas começa no começo do dia. Cara, eu já fiz o teste. Agora de métricas, assim, eu fiz muito isso. Mas o que eu mais vi, assim, de métricas é... Tu levantou de manhã e desligou o despertador e voltou a dormir, tu tá ferrada pro resto da tua vida. Tu tá reprogramando teu cérebro a ser um bosta. Tu levantou de manhã, tá com sono e vai falar, vai te ferrar, desgraçado. Eu vou levantar com sono, vou tomar um café e vou ir tocar o dia com um banho gelado. Tu ganhou o teu dia, tu tá reprogramando teu cérebro pro sucesso. Então, cara, é nos detalhes que essa pessoa tem que vencer. De ganhar dela todo dia. Entendeu? Tipo, o sucesso, tu tem duas opções, né? Na vida. 3, na verdade. Ser um bosta, que é ir pro fracasso e chegar no fundo do poço. Daí ou tu te mata, porque tu vai entrar numa depressão, ou tu bate na mola da coragem e sobe. Viver do mesmo jeito, que é o pior que existe, zona de conforto, é a pessoa que se aposenta, tô aposentado, vou viver essa vida aqui, não vou fazer mais nada. Cara, isso aí é pior que morte. Porque na morte tu ainda vai pra um outro lugar e tu, né, tem outras experiências e tá vivendo. Agora desse jeito, que experiência? Olha Faustão, olha novela, olha jornal, tá ferrado. Tu virou um vegetal, entendeu? E a última opção que é o sucesso, que é a única. Que deveria ser a única que todo mundo deveria botar na cabeça, né? Porque tem um livro, eu vi que tu tava lendo Simplesmente Milionário, né? Esse livro eu tô ensinando ele de novo, né? Que eu vi que muita gente... Conhecimentos básicos, que eu acredito muito no poder do dinheiro. Tá? Eu acredito muito que o dinheiro é a principal ferramenta do ser humano para desenvolver o cérebro. Sem dinheiro tu não desenvolve o cérebro. Tu falou até na live que tu tava fazendo com o pessoal da Vibra Quantum, né? Na live que eu tava acompanhando. E também tu, só voltando aqui, tava falando do Segredo da Mente Milionária. Tem uma parte desse livro que eu li mais de 50 vezes, o Segredo da Mente Milionária. Tem uma história muito engraçada, né? A gente contei essa história, né? Quando eu peguei... Tu falou que leu ele várias vezes. A primeira vez que eu comprei esse livro, eu tava passando numa livraria assim, andando no lavô, tava fazendo uma compra no supermercado. Aquelas livrarias do Big aqui do Brasil, sabe? Entrei na livraria e, cara, não tinha o hábito de ler. O Segredo da Mente Milionária foi o primeiro livro que me despertou a leitura. Na época eu tava namorando uma menina muito inteligente, ela lia muito, eu queria acompanhar ela. E aí eu entrei na livraria pra dar uma olhada lá, ia comprar um livro, entrei decidido pra comprar um livro. E eu bati nesse livro, O Segredo da Mente Milionária. Isso era 2010, anos atrás. Eu peguei esse livro, peguei o prefácio dele, parece ser legal, vou levar. Levei. Esse livro
esse dia mudou minha vida. Porque eu li esse livro 7 vezes seguidas. O primeiro livro que eu realmente li assim na minha vida, 10 anos atrás, eu li ele 7 vezes seguidas. Foi uma explosão. Deu uma eureka na cabeça. Foi uma explosão na minha mente porque todas as coisas que eu me questionava ao longo da minha vida, sobre, inclusive, as pessoas que estavam próximas a mim pensavam. É que ele não fala só de dinheiro, né? Não, aquele livro é muito profundo. Ele é muito profundo. Ele é muito profundo, exato. Um livro que ele tem uma beleza, esse livro. Por isso que ele é um best-seller, é um dos melhores livros, assim. E aquilo ali me despertou de uma maneira, Léo, que eu comecei a questionar. Eu já questionava as pessoas que viviam, mas eu comecei a ver que um cara que estava nos Estados Unidos, que era milionário, tinha muito pensamento parecido com o meu. Então eu pensei, naquele momento eu incorporei, cara, eu tenho uma mente milionária, só preciso fazer. Só que a diferença entre tu ter uma mente e executar, né? E entra um ponto muito interessante. Por muito tempo na minha vida eu procrastinei as coisas que eu queria fazer. Porque eu estava querendo viver os sonhos de outras pessoas, da minha mãe, pra mim, do meu pai, das pessoas que me amam, né? Que querem meu bem. Mas eu procrastinei muitas coisas da minha vida. Eu procrastinei a minha melhor versão de mim mesmo, que era fazer as coisas que eu queria. Pega o hack aí, galera. Não vivam os sonhos dos outros, porque lá no final, tu vai chegar no topo por qualquer caminho. Se tu te esforçar, tu vai chegar no topo. E tu vai chegar nesse topo e não vai ser feliz. Então tu precisa fazer que nem o Lucas e viver a sua essência, o seu propósito, né? O que a tua alma clama. Que nem a minha alma clamou pela Hack Life, que é uma coisa que ninguém me apoiou. Assim como eu acredito que ninguém te apoiou a fazer o teu propósito e estar fazendo isso. Porque, né, o caminho é faculdade. Eu larguei 2 faculdades, tá, gente? Eu larguei a faculdade de administração e de engenharia física, tá? Tem coisa que a gente não sabe disso. Mas enfim. Léo, prazer te ter aqui hoje no papo de hoje do Pega o Hack, um convidado especial. Espero a gente gravar outros episódios, quero gravar mais. Com certeza. Contigo, né? Próximo é no meu. Esse foi o primeiro, que é um dos primeiros episódios daqui a um ano. A gente, hoje é dia 11 de setembro. 11, isso. Hoje é 11 de setembro, né? No Twin Center Live. Daqui a um ano a gente vai gravar um outro episódio e vamos ver como é que a gente vai estar daqui a um ano. Tá bom, galera? É isso aí. Isso aí. Gratidão. Valeu. Irmão. Tamo junto. E você que ainda não está inscrito no canal, você está vendo esse vídeo no YouTube, já se inscreve no canal, deixa o like, segue o Leonardo também lá. Tá lá, Leonardo Furo. Isso, FUHR. Furo, o nome dele é difícil, eu sei que mas tudo bem. Gente, é isso aí, um abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu. So big bags coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB who we